Boa noite a todos, a todas, nessa casa abençoada, nessa casa de amor, nesse posto de socorro. Mais uma vez aqui, com os nossos corações unidos, desfrutando desse momento da espiritualidade, onde podemos aqui mais uma vez colocar os nossos melhores sentimentos e principalmente o nosso agradecimento por estarmos aqui, por termos a bênção da vida, a bênção de uma nova existência, a bênção dessa doutrina que nos recorda qual o verdadeiro sentido de nossas vidas, de nossa comunhão, nos lembrando de Jesus, esse mensageiro, o mensageiro que nos trouxe lições de obediência, principalmente as leis divinas, ao plano divino. Que possamos seguir todos juntos mais uma vez. E hoje nós teremos o nosso querido irmão Eurípides, que dispensa a apresentação, e ele traz mais uma vez, a partir da sua generosidade, uma mensagem para os nossos corações. Nesta noite, em especial, nós estamos ao vivo, com transmissão ao vivo. E para as pessoas que estejam em casa, assistindo, em lugares possíveis, de se colocar um copo de água, que seja ali próximo, para receberem essas energias e assim essa água possa ser também fluidificada. Nós estamos sugerindo que possam fazer isso. Então, com os nossos corações agradecidos, que possamos ouvir o nosso querido irmão Eurípides. Prezados irmãos e irmãs, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a cada um de nós e dar a cada um de nós aquilo que nós necessitamos para o nosso fortalecimento. Que o momento que nós estamos vivendo exige isso, para que nós possamos atravessar essa tempestade que estamos passando pela terra. Então, para nós iniciarmos a nossa palestra da noite, eu gostaria de iniciar com o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é ditado pelo Espírito de Verdade, que nós reconhecemos como o próprio Cristo que nos traz. Esses bichinhos dão um trabalho, né? Foi ditado pelo próprio Jesus, e nós espíritas realmente aceitamos como se ele realmente, porque ele sempre fala na primeira pessoa, como se fosse ele realmente, e é. Então o prefácio nos diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas
no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som das trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino conselho. Tomai a da lira, fazei unissonas nas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podeis entrar no reino dos céus. Essa mensagem, ela é bem atual, né? Para nós, pelo momento que nós estamos vivendo. Mas, aproveitando a época que nós estamos chegando, que é a semana chamada Semana Santa, quando Cristo foi crucificado, e todos os anos nós comemoramos. Então tem a Sexta-feira Santa, depois tem o sábado de Aleluia e a Páscoa. E certa noite, alguns anos atrás, eu ouvindo uma rádio que estava em rede nacional, que dizia que a entrevista com as pessoas era sobre Judas, se devia ou não malhar Judas. E foi unânime, todos diziam que sim, até um religioso falou sobre isso aí, e usou a expressão que ele era um monstro. Então, aquilo me chamou a atenção e eu procurei saber, né? Porque Jesus, ele disse que nenhuma das suas ovelhas seria perdida. Não seria o justo Judas, um discípulo seu, que ia ser perdido. Então eu comecei a pesquisar. E aqui no livro Boa Nova, nós vamos encontrar um diálogo de Judas com Tiago, que eu peço licença para vocês, que é um pequeno trecho que nós vamos ver sobre esse diálogo, para ver como a Judas estava como se envolvido em tramas das trevas para fazer o que ele queria fazer. E ele busca Tiago, para buscar conselho com Tiago, para ver se que Tiago consentia ou aceitava a ideia dele. Então Judas diz assim: Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntimo inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado, não achas que o mestre demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Mas, replicou o interpelado, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Isso Tiago respondendo a Judas. E, novamente, Judas, ele fala, não tanto assim, contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Olha o pensamento que Judas tinha, de quando Jesus ele falava que ia instalar o reino dos céus na terra, ele achava que Jesus ia pegar a espada e vencer materialmente e instalar esse reino materialmente aqui na terra. Mas Jesus orientava que ele ia instalar o reino dos céus no coração dos homens. E Tiago retruca ele dizendo,
de olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Judas sorriu algo irônico e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos os interesses e a atenção dos homens poderosos? Judas, pensando novamente, materialmente falando: e quem haverá mais poderoso do que Deus? De quem o mestre é o enviado divino? Responde Tiago para ele. Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios e mais prosseguiu: não concordo com os princípios de inação e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepulsos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. Acompanhando o mestre nas ruas, nas suas pregações, em Cesareia, em Sebastes, em Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte, mas só observei leprosos, cegos, pobres e ignorantes à beirando de nossa fonte. Veja a mentalidade de Judas. Ele estava envolvido com as trevas, certamente, para ter essas ideias, porque ele acompanhou Jesus e sempre via Jesus falando sobre o amor. Que nós sempre dizemos que a doutrina do Cristo, ela resume-se no amor. E Tiago diz assim: Jesus, porém, já nos esclareceu, obtemperou Tiago com brandura, que o seu reino não é deste mundo. Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo impaciente revidou com energia: vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas e a sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Mestre, do Messias, às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos cercavam, razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Judas não percebe que Jesus, ele entra em Jerusalém montado num jumento, para não tocar nas fantasias da terra dos homens, aquele momento de euforia, recebendo Jesus, mas aquele mesmo povo, depois de alguns dias, faz o que nós sabemos que leva Jesus e troca Jesus a Barrabás. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer menor de todos. Tiago sempre trazendo para Judas, para ver se ele despertava daquele momento de euforia que ele estava passando e aquela vontade da conquista, e sempre não percebendo que ele estava sendo instrumento das trevas naquele instante. E diz assim: não podemos levar em conta esses excessos de teoria interpelada que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém. Farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância para imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. E Tiago fala para ele: Judas, observou o irmão de apostolado com doce veemência, vê lá o que fazes, socorrestes dos poderes transitórios do mundo. E Judas silenciou aflito. No firmamento, os derradeiros raios de sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomaram rumos diferentes. Então você vai ver que nós
Judas estava naquele instante vigilante. E Jesus, ele orienta-nos à vigilância e à oração, para não cairmos em tentação. E Judas estava sendo subjugado ali naquele instante pelas trevas, para levar, pelo que aconteceu com Cristo, né? E isso aí nós sabemos. Mas, depois de que aconteceu tudo isso, que Jesus foi crucificado e trocado por Barrabás, certa tarde, depois que Judas se enforcou, desesperado, não sabia o que fazer, envergonhado do que tinha feito, porque ele foi traído. Ele traiu Cristo, mas ele foi traído por Caifás e aqueles doutores da lei do templo. Ele foi lá, devolveu os 30 dinheiros e eles riram na cara dele. Ele sai desesperado e toma a decisão de que o melhor caminho que ele tinha que tomar era o suicídio. Depois disso, estava Tiago e Matias. Matias, ele entra no grupo dos discípulos no lugar de Judas. Eles estão caminhando e de repente Matias, como nós todos temos essa pontinha da fofoca, né? Matias olhou para Tiago, sabendo que ele tinha tido esse diálogo com ele, e pergunta: Tiago, realmente o que Judas fez? Ele realmente traiu Jesus? É verdade essa história? Naquele instante, Tiago se enche de ódio e responde a Matias assim: Judas será o símbolo da traição na terra. E até hoje, nos dias de hoje, nós, quando queremos chamar alguém de traidor, nós chamamos de Judas. Mas esquecemos de Jesus, nos seus ensinamentos, que ele disse que nenhuma das suas ovelhas seria perdida. Então nós ainda estamos atrasados na nossa evolução. Ainda nós estamos com o mesmo pensamento de séculos atrás. Nós trazemos na nossa bagagem esse ódio ainda, esse mal-estar, esse ódio dessa figura de Judas. Mas, de repente, eles observam que uma luz se aproxima deles. Eles já se assustam, Tiago e Matias. E quando vai se aproximando aquela luz, eles observam que dentro daquela luz tinha figuras do mestre, do sublime mestre, de Jesus, que se aproximavam deles. E Tiago se adianta, de joelho, pede: Senhor, abençoe-nos. Matias não conseguia, ele não se controlava porque ele caía num choro convulsivo. Não conseguia nem olhar para o semblante de Jesus. E Jesus abençoa Tiago e abençoa também Matias. E Tiago diz assim: Senhor, não seria melhor nesse instante chamarmos os nossos outros companheiros para nós ver o que nós vamos fazer para dar continuidade os teus ensinamentos aqui na terra, a sua doutrina? E Jesus diz a ele assim: Tiago, agora não posso. Agora estou indo a socorro de Judas. E Jesus se retira e chega lá onde estava o Judas, no umbral, sofrendo horrores, arrependido, com remorso, chorava, desesperado. E Jesus chega mansamente e diz assim: Judas, sou eu, Jesus, eu não te condeno, mas perdoa-te, que futuras encarnações expiatórias de aguardam. Nós observamos que Jesus não foi lá passar a mão na cabeça dele e pediu para que ele se perdoasse. Jesus não falou: eu te perdoo, eu não te condeno, e perdoa-te. Muitas vezes nós perdemos uma existência por um erro que nós cometemos, porque nós não conseguimos nos perdoar. E nós se afastamos às vezes de trabalhos maravilhosos que nós estávamos, mas quando nós ficamos invigilantes, nós caímos nas armadilhas das trevas.
Por isso, novamente eu repito, Jesus diz, vigiai e orai, para que não caias em tentações, que não caias nas mãos dos inimigos, que as trevas estão aí, observando nos nossos passos, para nos desmoralizar. A obra espírita ela nos ensina isso, em várias obras, de André Luiz principalmente, falando sobre esse cuidado que nós temos que ter. Mas, depois desse momento de Tiago fica envergonhado pela presença de Jesus e pelo que Jesus disse, vou ao socorro de Judas. E ele escreve no capítulo da sua primeira epístola, no versículo 26, ele diz assim: se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Veja bem, está lá em Tiago, na primeira epístola de Tiago, versículo 26, e Humberto de Campos diz que ele diz isso por causa desse momento que ele teve. Por isso que a doutrina do Espírito é importante para nós, porque ela traz Jesus em momentos que nós não vamos encontrar esse diálogo de Matias com Tiago, com essa aparição de Jesus para Tiago e Matias no Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, nem nas epístolas. Nós trazemos a bagagem da doutrina espírita, espíritos que visitam os arquivos do mundo espiritual, trazendo para nós esses momentos, para nós realmente reconhecer quem é Jesus, realmente, que ainda nós não sabemos quem é essa figura sublime, que é o nosso modelo e guia, que quando Kardec pergunta quem é que nós temos de modelo e guia aqui na Terra, ele vai responder, vede Jesus, não tem outro. E eu acrescento particularmente, na minha opinião, Maria, a sua mãe. Então nós vamos falar então agora de Maria. Maria Dolores escreve um poema que eu peço licença mais uma vez para vocês, para que eu possa ler, porque eu não consigo. Uma época eu tinha decorado esse poema e hoje eu esqueci, acho que é por causa da idade, né? Chama-se Retrato de Mãe, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Diz assim: depois de muito tempo, olha bem, Jesus, logo que foi crucificado, visita Judas. E ele pede para que ele se perdoe, para que ele descanse e aguarde que futuras encarnações lhe aguardavam, expiatórias. Então, Maria Dolores nos escreve esse poema. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas cegos no além errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração ela lhe diz: meu filho, por que choras? Caso não sabeis, replica o interpelado, claramente agressivo: sou um morto, estou vivo, matei-me novamente, estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Em flagelo e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhor. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita, o assunto que lastime é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas,
Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando o filho amado, sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude e pássaro: Mãe, não me venhais aqui com mentiras e sarcasmos, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. E assim disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altere. Amo-te, filho meu, e amo-te e te quero. Vê-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra e perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. Tudo nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou um anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. A prova do amor, a prova do perdão para todos nós. Nós estamos envolvidos nesse amor de um Pai infinitamente bom, de Jesus, que disse que não nos deixaria órfãos, que enviaria um outro Consolador, que lembraria de tudo que Ele fez e muito mais, que naquela época nós não tínhamos condições de entender os seus ensinamentos. E hoje aqui estamos, nessa doutrina que abraçamos, que nos traz novamente Jesus na sua essência maior, para que nós possamos começar a entender o que significa o amor e o perdão. Jesus nos perdoa na cruz. Maria, a sua mãe, que a dor que ela sofreu vendo o filho querido na cruz pendurado, como um malfeitor qualquer, ela sofreu a maior dor que uma mãe pode sofrer, porque sabia quem era o filho que ela trouxe para aqui, para a terra. E ela vai em busca do algoz que levou a cruz. Então, nós continuamos a pesquisar a vida de Judas. E o próprio Humberto de Campos, novamente, nos traz um encontro que ele teve com Judas no mundo espiritual. Nesta época da Semana Santa, que nós aqui chamamos aqui na Terra, que nós comemoramos a semana chamada Santa. E Humberto de Campos, passeando em espírito na região da Palestina, na região ali de Jerusalém, ele passeando, ele vê um homem sentado numa pedra, no espírito, e alguém sopra no ouvido dele: aquele homem é Judas. E ele, como leva na sua bagagem espiritual o repórter, o jornalista que era enquanto encarnado, ele vai fazer uma entrevista com Judas.
e questiona ele: o senhor é o Judas? Sim, sou eu. E começa, por todos os anos eu venho aqui lembrar dos momentos felizes que eu passei com Jesus, os meus amigos de apostolado, e fico relembrando aqueles momentos felizes que tivemos ao seu lado aqui na terra, e lembro também dos erros que eu cometi. Mas hoje eu reparei todos os meus erros, centil por centil, através de reencarnações expiatórias, sofrendo na pele toda a dor. Mas hoje eu me redimi, hoje estou livre dos meus erros, consegui me libertar, hoje consegui me auto-perdoar dos meus erros, porque eu reparei todos, paguei centil por centil. E ele ainda comenta, fala assim: porque a minha última encarnação foi no século XV, quando eu libertei um povo e fui traído por esse povo e entregue a uma fogueira inquisitória. Ali foi o derradeiro momento dos meus erros que eu paguei. Hoje estou livre, hoje estou sublimado pela minha conquista através dos séculos, mas eu venci. Mas ainda os homens ainda continuam vendendo o Cristo assentados aos montes. Então nós vemos hoje as criaturas vendendo fitinhas, medalhinhas, e tem até um comentário que se vende pedacinho da cruz de Jesus, que segundo o comentário, se for pesado, há mais de 70 toneladas, de tanto pedacinho da cruz de Jesus que já foi vendido. E nós, ainda ignorantes, compramos, acreditando que aquilo foi um instrumento de morte, de dor e de sofrimento do nosso Mestre amado. E nós carregamos como amuleto, às vezes no bolso até, porque achando que aquilo vai nos trazer alguma força, uma mudança. E nós temos que lembrar que a mudança tem que ser nossa, individual, como Judas fez. Então nessa semana, em vez de nós malharmos Judas, pedimos socorro a Ele, para que nos ajude a vencer como Ele venceu, para que nós podemos sair vitoriosos dos erros que nós cometemos em séculos passados. Quando nós trocamos Jesus por Barrabás. Então, Herculano Pires nos conta no seu livro Barrabás, que Barrabás ele também era um fora da lei, mas ele era amigo de Jesus, ele conhecia Jesus. Cefas, Dimas, todos eles se encontravam, mas eles não entendiam que Jesus, como é que Jesus, como é que ele ia instalar esse reino dos céus aqui na terra. Então eles chegaram à seguinte conclusão: que Jesus jamais pegaria numa espada, aquilo era o dever deles. Por isso que Barrabás estava preso, Dimas e Cefas estavam na cruz junto com Jesus. E nós temos aquele quadro quando Dimas pede socorro a Jesus, e Cefas, revoltado, ainda com o coração cheio de ódio, se dirige a Jesus dizendo: se tu é quem tu diz que é, tira nós dessa. E Dimas responde: nós merecemos estar aqui, ele é um justo, porque eles eram salteadores, eram homens que eram considerados heróis para aquele povo de Israel. E acontece que eles estavam lá. E um outro companheiro tinha morrido na Torre Antônia. Nesse livro conta detalhes. E o Herculano Pires conta essa história no livro dele na primeira pessoa, como se fosse um diálogo entre eles. E Barrabás ele não conseguia entender como que Jesus fazia o que fazia. Ele não entendia. Ele queria que Jesus passasse aquele poder para eles, mas esse poder tem que ser conquistado por cada um de nós, porque Jesus garantiu isso para nós: tudo que eu fiz vós podeis fazer e muito mais. Mas Jesus também disse para nós que não nos deixaria órfãos, que
que nos mandaria um Consolador em Espírito e Verdade, que lembraria de tudo que Ele disse e de muito mais, que enquanto houvesse uma lágrima de dor na terra, Ele estaria com nós até a consumação dos séculos. Então, esse momento que nós estamos passando aqui na terra, nós devemos acreditar, crer que tem um Deus, um Pai amoroso, que nos ama, que jamais vai colocar fardos pesados em ombros leves. Como disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim meu jugo, que é suave, e meu fardo, que é leve. Nós temos que entender, nós temos que analisar. E a doutrina espírita, ela faz nos refletir. Como disse a Vânia domingo para nós aqui, sobre esse momento, essa visão que nós temos que ter da nossa inteligência, do nosso amor, do nosso poder que nós temos em nossas mãos. Mas nós temos que nos esforçar para vencer, porque as dificuldades nós já carregamos, nós já conhecemos, mas temos qualidades entre nós, porque nós temos a semente do amor instalada em nosso coração. É só trabalhar, é só regar, e como diz Jesus, a parábola do semeador, que todos nós conhecem. Nós temos que ser a boa terra, para poder produzir. E Jesus é bem claro nessa parábola, que quando a semente cai em boa terra, uns produzem 100, outros 60, outros 30. Mas se nós produzirmos nessa semente, produzir que esse sejamos nós aproveitamos a nossa existência. Então, para encerrarmos, nós vamos pedir para a Ana colocar uma música da Elizabeth Lacerda, que ela adaptou o Retrato de Mãe. Preste atenção. Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura: meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas, com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho a eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência,
não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita irradiando amor. Não sabes presença divina do meu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer. Fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus. Venho trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Vem, dá-me tua mão, vamos recomeçar. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Muito bom, né? Então, que nós, nesse sábado de aleluia, vamos pedir socorro, Jesus. Não malhar ele e nem ver ele como um traidor, porque ele venceu as suas faltas. E Jesus nos abençoe, nos ampare, e quero agradecer aos dois, Lincoln e Ana, pelo trabalho que eles fizeram para mim. Muito obrigado. A história de Judas, eu acho que é uma excelente história, porque muitas vezes ainda a gente tem aquele falso julgamento que Deus condena, né? E essa história, ela deixa bem clara que o próprio Judas, que muitas vezes, talvez se a gente estivesse no lugar de Jesus, até hoje a gente ia estar xingando, reclamando dele, Jesus vai lá e o perdoa. E é assim o amor de Deus, né? Indiferente dos nossos erros, Ele nos vê no futuro. E nós conversávamos ontem no estudo, eu acredito que a maior dificuldade do perdão é porque a gente acha que a partir do momento que eu dou o perdão para o outro está livre. E tanto na história quanto na música, o próprio Jesus fala, na música não, desculpa, no poema, desculpa, na Bíblia, Jesus fala, Humberto de Campos nos conta que Jesus, ele fala para Judas, perdoa-te, que futuras provas e expiações lhe aguarda. Quer dizer, por mais que a gente dê o perdão, a gente sabe que quem ofendeu vai carregar por anos na consciência. E a própria consciência que vai cobrar, não é Deus. Então, que nós possamos aprender a sair daqui hoje aprendendo a perdoar. Ou talvez começar a praticar, né? A gente ainda está um pouquinho longe, mas que a gente consiga começar a praticar. Então vamos agradecendo a Jesus por tudo que temos recebido,
pelas oportunidades que nos dá, Senhor, através do seu Evangelho de luz, que aqui nessa nossa terra bendita foi implantada pelo seu coração bondoso, nos chamando a todos para sermos criaturas melhores a cada amanhecer. Agradecemos, Senhor, por nos dar essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, com tanto amor, com tanto carinho, para podermos refletir as suas histórias e os seus ensinamentos, e que possam eles estar nas nossas ações diárias. Bendito seja, Senhor, o teu nome divino, o teu amor que tem por todos nós. Bendito seja, Senhor, quando aqui esteve para falar com todos nós as bem-aventuranças. Bendito seja, Senhor, quando nos deu a lição do perdão, quando estava entre dois irmãos, e no aprendizado do perdão e do amor, ali estavam, como nós ainda, para aprender. Bendito seja, Senhor, essa casa que aqui foi implantada para termos o seu Evangelho todos os momentos, nas palavras, nos abraços, no recebimento do irmão que aqui chega para pedir o pão da alma e o pão do corpo material. Bendito seja, Senhor, por tudo que nos dá, pelo amor que tem, pela paz que pede para termos em nossos corações, porque somos responsáveis por um mundo melhor. Bendito seja, Senhor, o seu Evangelho de luz, o seu amor que nos consola, nos harmoniza e nos dá força para termos os nossos caminhos a ser seguidos de uma forma mais tranquila e harmoniosa. Agradecemos-te, Senhor, por essa noite, e que a paz que aqui recebemos possamos levar para os nossos lares, para o nosso amanhã, para todos os nossos dias. Que assim seja, Senhor.